Bom dia, Miro e Evelyn. Deixa eu avisar lá no grupo que vai começar. Bom dia, Lucas. Bom dia, João. Bom dia, Bruna. Ai, fica esses efeitinhos na cara, peraí. Aí eu tirei. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certo por aí? Vamos só esperar alguns minutos para o pessoal entrar e aí a gente começa. Mais um minutinho só. Ó, gente, apareceu o efeito. A gente põe um efeito nessa hora da manhã, a cara não tá muito boa. Da sala só tá faltando Levi, Mayra, Tauã. Acho que é isso, né? Dez e 5 a gente começa, então. Peraí. Não saiam, por favor. Bom dia, Mayra. Mais um pouquinho só. Bora lá, 10 e 5. Então, bom dia pra todo mundo, que bom que vocês estão aqui. Acabei de olhar agora, a gente tá na 6ª lição, já são 6 lições que nós estamos nesse modo online, né? O ideal seria ao vivo, mas estamos nos adaptando a esse tipo de aula. Então, antes de começar, como sempre, eu vou fazer uma oração. E hoje a gente vai ver, bom dia, Diego, a gente vai ver mais uma virtude do Espírito. Então vamos lá. Querido Deus, muito obrigada por este dia, muito obrigada porque o Senhor nos acordou nessa manhã
Muito obrigada, Pai, porque nós temos saúde, nós temos uma casa, nós temos comida, Pai. Nós estamos felizes, ó Pai, de poder aprender mais uma vez da Tua Palavra juntos, ó Pai. Que o Senhor nos ilumine nessa manhã, que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes para ouvir a Tua Palavra. Não só ouvir, ó Pai, mas também internalizar, ó Pai, realmente, ó Pai, entender a importância dela nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro, pedindo a Tua orientação. Amém. Bom, vamos lá. Mari também apareceu hoje. Que bom, Mari, seja bem-vinda. Eu tava falando pro pessoal que essa é a nossa 6ª lição online, né? Então, a gente está se adaptando a esse novo modelo. Então, nós estamos falando, como eu faço essa breve revisão para aqueles que não participaram das outras aulas terem noção do contexto. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre as obras da carne e os frutos do Espírito, que fica lá em Gálatas 5. Se você está com a sua Bíblia aí, abra em Gálatas 5. E nós já vimos as obras da carne quando nós estávamos tendo aula ao vivo, e agora o fruto do Espírito, nós estamos vendo as virtudes online mesmo. Nós já vimos amor, alegria, paz, longanimidade, que é a paciência. Semana passada nós vimos a bondade e a benignidade. Essa semana nós vamos ver a fidelidade, e depois vai faltar acho que mais duas virtudes para encerrar essa lista do fruto do Espírito. Então, como eu falei para vocês, nós vamos falar hoje sobre a fidelidade. Então, abra sua Bíblia em Gálatas 5:22, e hoje eu quero que você grife a palavra fidelidade. Você já deve ter ouvido várias vezes essa expressão, Deus é fiel. Seja em tatuagem, para-choque de caminhão, é uma expressão muito comum. Mas o que ela significa, realmente? Nós vamos ver isso hoje. Mas primeiro de tudo, eu quero que você tenha em mente que todas as bênçãos que nós recebemos de Deus, elas não são consequência da nossa fidelidade para com Ele. É muito comum as pessoas falarem essa frase, se você for fiel a Deus, Deus vai te abençoar. É muito comum e às vezes a gente cai nessa cilada, vamos dizer assim. Mas essa frase, ela não é verdadeira, ela é fruto da teologia da prosperidade. As bênçãos de Deus, ninguém pode comprar. Deus, ele é fiel a Ele mesmo. Então, a fidelidade dele não se baseia no nosso desempenho, mas sim no desempenho de Jesus quando morreu na cruz no nosso lugar. E nós somos dependentes completamente da fidelidade de Deus. Você pode perceber isso quando nós falamos de perdão de pecados, quando nós falamos da nossa própria salvação, quando Ele nos livra das tentações. Então, a fidelidade de Deus significa que Ele não vai deixar de cumprir nenhuma promessa que Ele fez. Como eu disse para você, Deus, ele é fiel a Ele mesmo. Então, se Ele é fiel a Ele mesmo, Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel às promessas que Ele fez para o seu povo, para cumprir essas promessas. Tem um versículo em 2 Timóteo que fala que se nós formos infiéis, Ele, Deus, é fiel e Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, se nós somos infiéis, Ele é fiel, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Então, Ele permanece fiel, ou seja, é da essência dele ser fiel. Segundo, a fidelidade, ela é uma virtude que é um atributo comunicável de Deus. Eu já falei algumas vezes, acho que em algumas aulas, sobre atributo comunicável. O atributo comunicável é aquela característica que Deus possui de forma perfeita e que Ele compartilha conosco. Mas nós, por termos um coração pecaminoso, limitado, nós apresentamos essa característica de forma imperfeita. Então, a fidelidade, ela é um atributo comunicável de Deus. Ele é perfeitamente fiel. Mas nós, por sermos pecadores, nós não conseguimos ser perfeitamente fiéis. O versículo que eu falei anteriormente fala, se nós formos infiéis, então nós temos a capacidade de ser infiéis, nós somos pecadores.
E você pode perceber isso de forma muito clara no seu dia a dia, quando todos os meios de comunicação, filme, sei lá, novela, elas exaltam a infidelidade. Isso tá muito comum. Sabe quando tem aquele filme que tem... o marido não gosta mais da esposa, mas aí ele ama outra pessoa e você acaba torcendo por um casal que não é pra você torcer. Então, eles manipulam a tua cabeça pra achar que a infidelidade, a desonestidade, a falta de lealdade é algo comum e que é normal do ser humano ser assim. Mas nós, principalmente nós como cristãos, precisamos estalar a cabeça e pensar, isso não é normal. São poucas as pessoas, hoje em dia, que realmente são fiéis aos amigos, são fiéis ao casamento, são fiéis aos compromissos que elas assumem, ao trabalho. E tá cada vez mais difícil as pessoas manterem a palavra de honra. A palavra de honra é uma coisa que quase não tem. Então, o problema maior, como eu disse para vocês, é quando nós, cristãos, começamos a achar essas coisas normais. Nós praticamos atos infiéis e até incentivamos esse tipo de conduta. Então, a aula de hoje, basicamente, é para nós refletirmos, para nós olharmos para nós mesmos e ver se nós estamos sendo sal e luz ou só mais alguém na multidão que também pratica atos infiéis, atos desonestos, que hoje em dia já são comuns. Por exemplo, furar uma fila. Outro exemplo, falar mal de alguém por trás, ou falar mal de alguém, ou colar numa prova, principalmente a gente que estuda, o pessoal da escola, da faculdade. E essa fidelidade que nós estamos falando hoje, ela é sinônimo de honestidade, ela é sinônimo de lealdade, de integridade. E para facilitar o estudo, eu vou dividir ela em 3 partes. A primeira delas é a fidelidade devocional. Você já deve ter ouvido muito quando era pequeno a história de Daniel na cova dos leões. Nós vamos abrir daqui a pouco no livro de Daniel, no versículo lá, mas a Bíblia conta que Daniel era um jovem que foi muito importante na história e ele é um exemplo de fidelidade que nós vamos usar hoje. Ele é um exemplo de fidelidade, de uma vida mais honesta, de uma vida fiel e justa perante Deus e também perante os homens. E a Bíblia também fala que ele não se corrompeu, não corrompeu a sua fé, o seu modo de viver, mesmo vivendo na Babilônia, que era o antro de imoralidade e idolatria naquela época. Então, o contexto de Daniel é que ele vai para o povo de Deus vai para o cativeiro na Babilônia, e ele também ele cresce nesse meio, e quando o povo de Deus é levado para lá, muitas coisas vão acontecendo, eles vão perdendo tudo que eles sabiam da cultura judaica. Muitos se perderam nesse caminho, mas a Bíblia conta que Daniel foi um jovem que permaneceu firme. Ele era um jovem sábio, a Bíblia fala até que ele era dotado de beleza física. É engraçado isso. E a história conta que ele se destacou como líder, como representante ali no reino, e alguns outros líderes não gostaram nada disso. E eles resolveram falar com o rei para criar um interdito, ou seja, uma lei, para que todo aquele que adorasse um deus ou um homem que não fosse o rei fosse jogado na cova dos leões. É aí que começa a história de Daniel. Então, se você está com a Bíblia aí, abra comigo em Daniel 6. Nós vamos ler um versículo por enquanto. Então, abra em Daniel 6, vamos ler Daniel 6, versículo 10. Eu vou ler aqui. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. E em cima, no seu quarto, onde havia janelas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Então a gente vê pelo versículo que, mesmo correndo risco de morte, Daniel permanecia fiel em suas orações. Aqui o versículo fala que ele orava 3 vezes ao dia, mesmo correndo vários riscos. Aí mais pra frente fala que
esses líderes que fizeram o rei criar esse interdito descobriram que ele estava orando. Ele conta aqui, acho que é no próximo versículo. Descobriram que ele estava orando e denunciou e delatou ele para o rei. E o rei, mesmo gostando de Daniel, a Bíblia fala que Deus não. O rei tinha um carinho por Daniel, por ele ser confiável, etc. Mesmo assim, ele acabou mandando Daniel para a cova dos leões. Mas aí você sabe que no fim não aconteceu nada com ele, porque Deus guardou ele. Mas quando nós olhamos para essa história, o objetivo de eu estar falando dessa história é para nós nos perguntarmos: será que nós estamos sendo fiéis na nossa vida devocional? Será que nessa quarentena você alguma vez pegou na sua Bíblia? Ou ela está empoeirada desde março, que foi a última vez que a gente foi para a igreja? Será que nós não temos ficado tanto tempo no celular ou na TV que nós não temos reservado um tempinho para ter intimidade com Deus? Eu sempre falo uma frase que é muito que eu ouvi e que eu guardo em tudo na minha vida, que fala assim: nós devemos nos comprometer com a solução e não com o problema. Então, se você identificou nesse momento que você está sendo infiel na sua vida devocional, na sua vida de leitura e oração da Bíblia, não se comprometa com o problema, se comprometa com a solução. Se comprometer com o problema seria você começar a arranjar desculpas. Por exemplo, eu tô cansado, ou eu não tenho tempo. Você não sabe da vida corrida que eu não tenho tempo. Ou, eu não tenho espaço reservado na minha casa, eu não tenho privacidade para ler a Bíblia. Se comprometa com a solução. Não é possível que, dentre essas desculpas, você não consiga achar uma solução para esse problema. Acorda mais cedo. Tenta fazer a devocional de manhã. Então, é um alerta. Eu tô pensando, toda semana a gente tá levando uma chulapada, né? Não tem nenhuma lição que a gente tá tendo aqui que tá passando a mão na nossa cabeça. Toda semana é uma chulapada diferente. E essa semana é nesse ponto que Deus tá falando com a gente. É de nós olharmos para nós mesmos e verificar: a minha vida devocional tá agradando ao Senhor? E eu sempre falo, para começar, nós precisamos dar pequenos passos. Não adianta você começar... Não, tudo bem, entendi, eu preciso melhorar minha vida devocional, mas eu vou ler a Bíblia inteira. Não é assim. A gente tem que começar com pequenos passos. Não, eu tô tão ruim que eu vou começar a ler um versículo por dia. Eu vou ler um capítulo por dia. Coisa pequena. Vou ler para criar o hábito. Nós precisamos criar o hábito. Toda vez que eu penso em criar hábitos, eu lembro de um hábito que eu desenvolvi para poder lavar louça. Eu não sei, mas a maioria das pessoas não gosta de lavar louça. Eu também não curto muito, eu faço porque tem que fazer. Mas, quando eu tô com muita preguiça, principalmente quando você mora sozinho, acho que dá mais preguiça ainda porque não tem ninguém para te incomodar, né? Não tem ninguém que vá lavar louça. Então, eu desenvolvi um método que me ajuda. Eu faço assim, eu penso na minha cabeça, eu vou lavar um copo. Um copo, só isso. Vou lavar levantada aqui, eu vou lavar um copo. E aí tudo bem, eu levanto e vou lavar um copo. Quando eu lavo esse copo, eu falo, mano, já tô com a mão molhada, já tô aqui de pé, já parei o que eu tava fazendo, ou não tava fazendo nada. Vou lavar tudo. Então, o importante é dar o primeiro passo. Você dando o primeiro passo, você acaba dando os outros. Então, se você ler um versículo, eu tenho certeza que você não vai ler só um versículo. Você vai ler o capítulo todo, porque você não vai aguentar. Só um versículo, você vai ver que é pouco. Então, uma dica, coloca o seu celular para despertar, pensa no horário que é mais tranquilo para você, reserve 10 minutos para ter intimidade com Deus. Acho que o melhor horário, na minha opinião, é pela manhã, que a sua cabeça tá mais fria, você não tá pensando tanto em problemas quanto no final do dia. Então, reserva 10 minutos, leia um versículo por dia, faça uma oração. Você vai ver que seu dia vai melhorar, porque você vai estar mais centrado, mais calmo, mais conectado com Deus. E uma outra dica é: não queira ler a Bíblia só quando te der vontade, porque essa vontade pode não vir. A Bíblia fala que a nossa carne, ela quer sempre o que não é bom pra gente, mas o Espírito de Deus, ele é perfeito, e ele desenvolve em nós, ele nos santifica, então ele que nos faz querer as coisas de Deus. Então, a nossa carne nunca quer as coisas de Deus. Então, nós temos que lutar contra a nossa carne. Quando você
observa um problema espiritual e quer desenvolver, é o Espírito de Deus agindo em você. Então, nesse momento, lute contra a sua carne. Eu não quero ler a Bíblia, mas leia um versículo, leia um capítulo. E isso é a fidelidade devocional. Nós devemos nos espelhar em Daniel, que mesmo com as perseguições, mesmo com as provações, ele permanecia firme na sua vida devocional. A segundo tipo de fidelidade que nós vamos ver agora é a fidelidade relacional. Vamos abrir, você já deve estar, se você tiver com a Bíblia aí, aberto em Daniel 6, e agora eu vou ler 3 versículos. Daniel 6, 14 e 16. Eu vou ler aqui. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado. Determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqui está falando que o rei, ele tinha um carinho por Daniel, ele confiava em Daniel e ele até queria salvar Daniel, mesmo tendo aquela lei e tal. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, aqueles que queriam prejudicar Daniel: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então aqui o texto está falando que mesmo o rei respeitando Daniel, ele acabou mandando ele para a cova dos leões. Então, como eu falei para vocês, Daniel foi alguém que se destacou. Ele sempre agiu com fidelidade, com integridade, com honestidade, com relação ao rei, por exemplo. Ele era alguém confiável, por isso o rei até ficou ressentido em mandar ele para a cova dos leões, né? E vendo essa postura de Daniel, nós precisamos nos perguntar: como nós temos nos expressado nos nossos relacionamentos? A fidelidade nos nossos relacionamentos. Os nossos amigos confiam em nós? Os nossos amigos nos procuram para ouvir nossos conselhos? Alguma vez nós já falamos mal de um amigo pelas costas? Ou nós sempre cumprimos as nossas promessas com nossos amigos? Lembre-se, a fidelidade de Deus, ela também implica em fidelidade ao próximo. Deus requer isso de nós. A nossa fidelidade nos nossos relacionamentos, com os nossos amigos, por exemplo, vai servir de testemunho da nossa fé em Cristo e do nosso compromisso com Deus. É o que eu falei na semana passada. Quando nós expressamos a bondade, lembra da bondade, da benignidade no nosso agir, nós estamos refletindo o caráter de Cristo na nossa vida. Mesma coisa com a fidelidade. Quando nós somos fiéis, quando nós cumprimos alguma coisa que nós prometemos para alguém, quando nós agimos de forma confiável, nós também estamos espelhando o caráter de Cristo na nossa vida. Então, atente para isso. Quando você é fiel, quando você age com fidelidade, você está testemunhando da sua fé em Cristo e você também está afirmando seu compromisso com Deus. E essa é a fidelidade relacional. E terceira e última é a fidelidade em todos os momentos. Nós vimos na história aqui que Daniel permaneceu fiel até o fim, porque o objetivo dele não era agradar os homens, não era agradar o rei, agradar essas pessoas que estavam contra ele, mas sim fazer a vontade de Deus. Mesmo sendo refém de uma lei que era injusta, era uma lei que foi feita só para prejudicar ele não pecou contra Deus. Ele permaneceu fiel, ele permaneceu na fidelidade, mesmo com risco de morte. E agora que é o questionamento, a reflexão mais difícil dessas 3 reflexões que nós estamos fazendo aqui. Assim como Daniel, nós estamos sendo fiéis
Será que eu teria coragem de fazer isso? Será que eu seria fiel a Deus a esse ponto de quase morrer todo dia? É muito sério. Então, se questione, vamos nos questionar. Isso é bom, é importante. E outra coisa, nos nossos relacionamentos, nós já fomos infiéis para agradar alguém ou para não magoar alguém? Quando você que está na escola, está na faculdade, quando teu amigo, o melhor amigo te pede cola, você passa? São questionamentos provocativos para a gente acordar. Porque ser cristão não é fácil, nós sabemos disso. Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o dever de todo cristão é ser fiel até as últimas consequências. Mesmo sofrendo perseguições, provocações, problemas. Então nós precisamos clamar a Deus, pedindo a Ele que nos ajude a permanecer fiel nessas situações. Fiéis na palavra, fiéis na atitude, fiéis no estilo de vida. E a Bíblia está repleta de exemplos de fidelidade. Jó é um exemplo de fidelidade, José, Estevão é um exemplo de fidelidade também. Então Deus nos chamou para uma vida de fidelidade. Esse é o ponto da lição. Relacionamento com as pessoas fique guardado no seu coração. Custe o que custar, que nós possamos ter uma vida de fidelidade. Não é fácil. Eu acho que aqui no Brasil é um pouco mais fácil. Mas quando nós olhamos o contexto do Oriente Médio, por exemplo. Mas aqui, eu acho que o maior se você está sendo negligente, se eu estou sendo negligente nessa área, na vida dos seus relacionamentos, que você observe se você realmente está sendo fiel nos seus relacionamentos, tem cumprido as suas promessas que você faz às pessoas. E se você realmente está disposto a ter uma vida fiel, assim como Daniel, com Deus, com as pessoas. Então, eu vou orar. Agradecemos, ó Pai. E principalmente, ó Pai, quando fomos desafiados, ó Pai, fomos testados, ó Pai, a ter fidelidade com o Senhor, que o Senhor nos ajude a vencer, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus eu oro, pedindo também que o Senhor abençoe a nossa semana. Que se a oportunidade, ó Pai, de ser fiel aparecer, que o Senhor nos ajude a permanecer firme, ó Pai, no Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Repito de novo.
comece pelos textos que a gente lança no feed da classe Kerigma. Toda semana eu lanço um texto. Depois que acabar essa live eu já vou lançar o texto de hoje. E leia esse texto durante a semana. É um texto, você não vai perder nem 10 minutos lendo esse texto. E também eu indico sempre uma música, indico sempre um filme. E essa semana vai ter também, então fique esperto, preste atenção nessas dicas aí. Então é isso, gente. Fiquem com